Dr. Fernando Batista, Muito obrigada pela disponibilidade em dar aqui a entrevista à Magafone sobre osteopatia. Muito obrigado também pelo vosso convite, agradeço na sua pessoa, Daniela, por este convite e que sirva também para esclarecer um pouco mais sobre esta área da saúde, que é a osteopatia. Portanto, é exatamente esse o propósito. E eu começava por perguntar como é que descreve a osteopatia? Olha, a osteopatia é efetivamente uma área da medicina, portanto é uma osteopatia ou medicina osteopática, é uma área das ciências biomédicas, nasceu em 1874 pela mão do Dr. Andrew Taylor Still, médico e cirurgião, que desenvolveu toda uma prática e uma filosofia de abordagem, neste caso concreto, ao sistema neuromusculoesquelético, de uma forma que não era usual. E que, ao longo destes mais de 150 anos, tem vindo, portanto, a evoluir como uma prática médica, pois nos Estados Unidos ela é medicina, portanto está equiparada, portanto, à medicina dita convencional. Aqui na Europa seguiu precisamente os princípios fundamentais daquilo que foi a filosofia inicial, portanto, da osteopatia pelo Dr. Still, e trata-se efetivamente também de uma área das ciências biomédicas completamente autónoma. Aliás, no nosso país ela passou a ser, portanto, uma área da saúde, de cuidados primários de saúde autónoma, independente, portanto, de todas as outras áreas, em que tem um enfoque muito, muito concreto, sobretudo na área, portanto, na área neuromusculoesquelética. E é aí que nós desenvolvemos a maior parte do nosso trabalho, independentemente de ela abranger, portanto, outras componentes do sistema anatomofisiológico e que acabam por criar, portanto, toda uma condição de melhoria do estado de saúde do paciente, que, portanto, é esse o nosso objetivo fundamental. Ela foca essencialmente, portanto, a percepção que nós acabamos por ter como osteopatas sobre o trabalho de todo o sistema neuromusculoesquelético, na sua componente fisiológica, anatomofisiológica, que vai, portanto, de certa forma, condicionar o nosso trabalho, no sentido, portanto, de procurar melhorar, portanto, todo um sistema vascular, linfático, hormonal, que estão relacionados precisamente com todo o sistema anatomofisiológico, não é? E automaticamente criar a melhoria das condições, não só fisiológicas, mas também a regulação da própria homeostase a nível, portanto, geral, não é? Portanto, no fundo, uma área de cuidados primários de saúde que tem um enfoque primordial, portanto, no todo orgânico, no todo do sistema anatomofisiológico, com o objetivo maior de criar a melhoria do estado da saúde do paciente. Portanto, é uma área... Quando se diz que a osteopatia pretende o restabelecimento de corpo e mente, o que é que se quer dizer com isto? Portanto, não é algo que seja completamente alheio à medicina no seu geral, não é? Mesmo a medicina convencional baseia-se, portanto, na melhoria do estado geral do paciente, portanto, seja ao nível físico, seja ao nível psíquico, não é? Portanto, a mente e o físico são inseparáveis. E, portanto, daí, mesmo na convencional, temos especialidades que se focam, sobretudo, nas neurociências, não é? E, obviamente, a parte da especialidade da psiquiatria, portanto, foca a parte essencial, portanto, da psique humana. Nós, portanto, fazemos precisamente a mesma abordagem. Portanto, para nós a osteopatia é holística neste sentido. Portanto, do sentido de que o corpo e a mente estão intimamente relacionadas e, portanto, são inseparáveis. Portanto, automaticamente que haja uma melhoria do estado de saúde no espectro anatomofisiológico, propriamente dito, neuromusculoesquelético, mais concretamente, teremos também, consequentemente, uma melhoria a nível do estado psíquico. Portanto, como eu costumo muitas vezes afirmar, as pessoas que nos chegam com problemas neuromusculoesqueléticos, por vezes, trazem, portanto, uma componente emocional já muito sobrecarregada, não é? Inclusivamente até pela própria dor em si, que transportam, que carregam essa dor e automaticamente a mente acaba por
não trabalhar adequadamente e gera ainda, portanto, possibilidade de ter ainda uma sensação de maior dor. Automaticamente que reduzimos a dor, vamos também estabilizar a parte emocional do paciente e vice-versa. Por isso é que também o acompanhamento psicológico, muitas das vezes, é necessário quando se faz um tratamento em maior profundidade, não é? Portanto, mais prolongado, por exemplo, ao nível do tratamento da dor, mais concretamente, há necessidade também de um acompanhamento psicológico. E, portanto, estas duas situações acabam de se fundir e acabam de ser extremamente benéficas para a melhoria do estado geral da saúde do paciente. Quando fala em lesões a nível musculoesquelético, quais são as lesões mais frequentes que são tratadas pela Normalmente osteopatia? o osteopata é mais procurado precisamente mais pelas dores nas costas, no pescoço, as ciáticas, as dores de cabeça, enxaquecas, as disfunções da articulação temporomandibular também, há muita procura nessa área. As dores nas articulações periféricas é aquilo que nos, portanto, em termos de clínica diária, é aquilo que nos procuram mais. Portanto, joelho, ombros, tornozelos, a coluna vertebral é algo que sempre preocupa muito os pacientes e nos procuram para tentar solucionar esse tipo de problemas. Mas também temos disfunções pediátricas, nós temos, portanto, a especialidade de pediatria, entre outras, temos especialidade uroginecológica, dentro da área do desporto também, portanto há uma corrente, portanto, de especialização na área do desporto, de lesões do desporto. As lesões musculoesqueléticas que estão relacionadas com o trabalho é algo que já, portanto, faz parte integrante do dia-a-dia de qualquer osteopata e que, portanto, leva a que sejamos procurados para tentar solucionar esses problemas, não é? Portanto, outros problemas que não são assim tão evidentes, mas que nós também acompanhamos e fazemos tratamento, são problemas digestivos, portanto, problemas, portanto, ao nível das tendinites, isso também, problemas posturais, isso também, somos muito procurados por problemas posturais, mas essencialmente são estes. Problemas asmáticos também, já começamos a ter muita procura por problemas asmáticos, pois, como nós sabemos, há algumas alterações que haja somáticas ao nível, portanto, da caixa torácica e que vão produzir constrições, portanto, ao nível respiratório, automaticamente procuram-nos para tentar solucionar também esse tipo de problemas. Mas, enfim, não se esgota aqui também, portanto, as nossas áreas de atuação. Não se esgota. Os benefícios únicos desta prática em relação a, por exemplo, outras, como a fisioterapia, não é? Que também trata tendinites e outros tipos de lesões, é que esta tem uma melhoria global do estado de saúde e vai mais aprofundadamente. São diferentes, independentemente de se poderem complementar, melhor dizendo, mas são diferentes, são abordagens diferentes, tal e qual como temos abordagens diferentes relativamente à quiroprática. Portanto, é algo que nasceu 20 e tal anos depois da osteopatia, e que, no fundo, também acaba por se confundir um pouco, não é? Se bem que, por exemplo, na quiroprática, e já vou falar um bocadinho sobre a fisioterapia, não sendo fisioterapeuta, mas, por exemplo, na quiroprática há uma centralidade muito grande na coluna vertebral. Portanto, dentro do conceito filosófico da quiroprática, a maior parte de todos os problemas, portanto, derivam de situações disfuncionais na coluna vertebral. Aquilo que eles vulgarmente, quiropráticos, chamam a subluxação vertebral. Na fisioterapia é algo que complementa e pode ser extremamente interessante para complementar a osteopatia, mas centra-se muito, portanto, na recuperação física, na reabilitação física do paciente, não é? Portanto, criar toda uma série de situações que reponham durante um espaço de tempo mais ou menos alargado, dependendo, portanto, dos casos, a recuperação física do paciente de forma a ter maior mobilidade, mais flexibilidade e retomar, portanto, também a sua atividade de vida diária com, digamos, maiores condições de saúde daquelas que tinha anteriormente. Mas é algo que a fisioterapia, por exemplo, atua em situações em que há uma prescrição médica inicialmente, portanto, a medicina física e a reabilitação
portanto está intimamente relacionada à fisioterapia com a medicina física e de reabilitação, e normalmente há sempre uma prescrição médica associada aos tratamentos de fisioterapia. Nós, osteopatas, não necessitamos desse tipo, portanto, de abordagem. Nós somos autónomos, independentes, a própria lei determina, a lei nacional que rege, portanto, a osteopatia, tanto desde a 45 de 2003, de 22 de agosto, tal e qual como a de regulamentação de 71 a 71/2013, e as respectivas portarias deram à osteopatia uma autonomia e uma independência total em termos, portanto, de diagnóstico, terapêutica, e que não se confunde com a fisioterapia nessa perspectiva. E, portanto, nós fazemos o nosso trabalho, os fisioterapeutas fazem o deles, quiropráticos fazem também o trabalho deles, e, portanto, todos nós jogamos um papel fundamental naquilo que consideramos que são os cuidados primários de saúde. Portanto, há deverá continuar a haver, e espero que continue a haver, esta tendência para haver uma maior inter-relação e, portanto, uma maior complementaridade e uma pluridisciplinaridade em termos, portanto, de acompanhamento do paciente, para que, efetivamente, o objetivo maior seja a recuperação integral desse mesmo paciente. Sendo que ainda há um grande desconhecimento em relação à osteopatia, ou esse desconhecimento já começa a ser menor? Começa a haver, portanto, algum conhecimento, mas a iliteracia a nível da osteopatia ainda é substancial. E, portanto, é este tipo de situação que nós, e eu digo aqui nós, a nossa associação, a Associação Portuguesa dos Osteopatas, a Associação de Osteopatas de Portugal, tenta e vai tentar, portanto, nos programas que já estão em curso para serem implementados, esta redução desta iliteracia. Portanto, começar a haver, portanto, um maior conhecimento sobre o que é a osteopatia, vai havendo já, mas começar a haver um maior conhecimento, e o nosso enfoque vai ser essencialmente ao nível das escolas, começar a fazer com que os próprios jovens comecem a perceber um pouco mais sobre o que é a osteopatia, qual a sua validade e o que é que ela tem para lhes oferecer a eles, jovens, e aos menos jovens, não é? Porque não podemos esquecer também que Portugal é um país em que o envelhecimento é crescente, não há que duvidar sobre essa matéria, e, portanto, também há necessidade também de todas as áreas da saúde se irem adaptando, portanto, a esta realidade. A osteopatia é precisamente também uma área que não descura de maneira nenhuma esta área do envelhecimento, e daí começarem-se já a fazerem também formações em termos de especialização na área da geriatria, que é fundamental precisamente para podermos trabalhar com esta nova realidade, não é? Quando é que estão previstas essas ações nas escolas? Estas ações estão previstas para 2022, fazem parte do nosso plano de atividades para 2022. Nós fomos eleitos há muito pouco tempo, esta direção, e portanto, faz parte integrante do nosso plano de atividades, entre outras ações, portanto, outras ações de divulgação da osteopatia e quais são os seus benefícios para a população em geral. Uma forma de atenuar também este desconhecimento não seria, por exemplo, quando muitos de nós, devido ao sedentarismo de horas e horas ao computador sentados, formam lesões, tendinites e afins, quando vamos ao médico de família procurar ajuda, sermos encaminhados para um osteopata? Não ajudaria na atenuação do desconhecimento? Sim, é evidente que sim. No entanto, nós temos que lutar aqui em frentes diferentes, em frentes de batalha, vamos dizer assim, diferentes. Uma coisa é a iliteracia do povo em geral relativamente à osteopatia, em relação a outras matérias, mas em relação à osteopatia, há necessidade realmente de fazermos este tipo de programas. Portanto, programas de rastreio a nível das populações mais jovens, porque aqui o nosso enfoque está precisamente nas camadas mais jovens, porque são aquelas que são o futuro. E, portanto, é aí que nós vamos tentar apostar. E, independentemente do resto da população, também começar a ter um conhecimento maior sobre o que é a osteopatia. Mas através de rastreios que nós possamos fazer, como disse anteriormente, junto às escolas,
junto de clubes esportivos, associações, etc. E, ao mesmo tempo, fazer, portanto, a apologia de se criar um maior conhecimento através da prática da investigação científica, que está a haver, neste momento, mesmo em Portugal, está a haver investigação científica na área da osteopatia, para não falar já, portanto, no estrangeiro, onde já se faz há muitos anos investigação nesta área. Portanto, há evidência científica sobre os benefícios da osteopatia. Não é algo mumbo-jumbo, como se costuma dizer, portanto, algo esotérico, não tem rigorosamente nada a ver. Isto é bom que se desmistifique esta situação, porque há muita gente a falar de osteopatia e pouca gente sabe falar de osteopatia. Eu não me estou a incluir que sei falar de osteopatia. Agora, são já quase 30 anos nesta área e que deu precisamente para perceber muito sobre o que é a osteopatia, o que é que ela efetivamente representa para a saúde e quais são os benefícios que nós possamos obter com a osteopatia. E não classificá-la apenas como algo que é medicina alternativa, ou seja, aquilo que for. Isso são situações ou são designações políticas que foram sendo feitas, nomeadamente pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, não precisamos esquecer que é uma organização política da saúde, e, portanto, foram designações que foram correndo ao longo do tempo. Não há dúvida nenhuma que a osteopatia é algo que não tem muito a ver, não tem, eu vou arriscar dizer, neste momento nada tem a ver com medicinas alternativas. A osteopatia é uma área médica, é uma área da medicina, que está perfeitamente identificada, como eu referi há pouco, autónoma e independente. Temos abordagens algo diferenciadas, mas também comuns à medicina convencional. Portanto, nós atuamos na parte da anamnese, a parte da avaliação, do diagnóstico, fazemos-lo, portanto, com base na medicina convencional. Depois, claro que há uma divergência muito específica relativamente à convencional, porque a nossa área de atuação é mais ao nível manual. Portanto, trabalhamos manualmente. Também socorremos quando é necessário, portanto, exames complementares de diagnóstico. Portanto, temos essa característica de não descurar nada, absolutamente, rigorosamente nada, que seja, portanto, para o bem do paciente. Portanto, temos que nos socorrer de variedíssimas ferramentas, os osteopatas fazem-no, de variedíssimas ferramentas, se bem que o nosso enfoque é um enfoque manual, nós não prescrevemos medicamentos. Nós não, o máximo que nós fazemos é um aconselhamento, por exemplo, ao nível, portanto, das atividades de vida diária, da higiene de vida do paciente, nomeadamente ao nível dietético, portanto, fazemos alguns aconselhamentos ao nível dos exercícios físicos, portanto, do comportamento postural, portanto, tudo isso faz parte integrante, portanto, do core da osteopatia. Portanto, a nossa área é uma área que assenta essencialmente na parte da anatomia, portanto, são os nossos pilares fundamentais, a anatomia, a fisiologia e a biomecânica, e, portanto, para além de outras áreas das ciências médicas fundamentais, biofísica, bioquímica, portanto, tudo isso está na nossa base do conhecimento académico, e é fundamental que assim seja. Mas a nossa área, o nosso enfoque é precisamente na parte manual. Uma terapia manual que é suave, essencialmente é suave, é efetiva, é não invasiva, como é óbvio, não é? E, portanto, vai fazer com que haja todo um benefício do paciente, sem haver, portanto, algo que seja, portanto, muito, muito invasivo ou duro para o próprio paciente. E daí a nossa diferença. De resto, assenta tudo, portanto, nas áreas das ciências biomédicas. E daí também a frase encontra a lesão, trate e deixa a natureza agir, certo? Exatamente. Isso é uma frase atribuída ao Dr. Steele, em que, efetivamente, nos 4 princípios fundamentais da osteopatia, não é? Assenta, portanto, dessa premissa também. Portanto, tratamos e deixamos ficar. Portanto, o corpo tem aqui uma função, aliás, que não é desconhecido na medicina convencional. Portanto, nós temos, portanto, nós somos animais, nós somos
os seres humanos são animais, e todos os animais têm essa particularidade fundamental que é aquilo que consideramos autocura. Ou seja, o nosso corpo reage, o nosso organismo, os nossos 6 bilhões de células, reagem de forma, independentes, muitas delas, portanto, reagem de forma a tentar criar um equilíbrio a nível do nosso organismo. Portanto, essa tal regulação da nossa homeostase é feita de uma forma natural. Não é? Nós a única coisa que fazemos é ajudar precisamente a esses mecanismos fundamentais de autocura que todos nós seres humanos, possuímos. Portanto, nós somos efetivamente algo como facilitadores de um processo de cura que a pessoa necessita, efetivamente, para ter uma melhoria do seu estado geral de saúde. Portanto, fundamentalmente é isso, não é? E na sua opinião, que caminho é que ainda falta fazer na osteopatia em Portugal? O caminho falta, neste momento já se deram grandes avanços. Olha, eu vou dizer que nós somos o país da Europa que neste momento temos a melhor legislação para a osteopatia. Nem os ingleses que deram, digamos assim, o pontapé de saída, futebolisticamente falando, e que em 1993 se regularam, portanto, criaram a sua regulamentação da osteopatia, criaram a regulamentação da osteopatia e que deram um grande avanço. Mas nós, portugueses, em toda a Europa, somos neste momento os que estamos melhor posicionados em termos de legislação, pois deu-nos a possibilidade de sermos profissionais, perfeitamente como eu disse, e refiro, autónomos e independentes. Em 2016, deu-se o grande avanço de começarmos com licenciaturas nesta área. Não é? Neste momento temos 8 escolas superiores de saúde, portanto, a ministrarem a licenciatura em osteopatia de 4 anos, 240 ECTS, e uma delas é pública, que é o Instituto Politécnico do Porto, e que tem vindo em crescendo. Portanto, nós temos vindo, é uma área que tem vindo a crescer, portanto, às vezes até podemos dizer em contraciclo com outras áreas que já tiveram as suas licenciaturas e deixaram de ter, nós temos vindo precisamente a crescer. Neste momento, como digo, de norte a sul do país, estão 8 cursos a funcionar e têm tido boas adesões, têm tido, portanto, respostas positivas e esperamos que continue a ter, porque neste momento nós temos acima de 2.000 osteopatas devidamente registados na Administração Central do Sistema de Saúde, aliás, que é o organismo que nos rege, não é? Que nos regula, a ACSS. Estamos dependentes, portanto, digamos, do Ministério da Saúde, não andamos, como se costuma dizer, portanto, aí ao Deus dará. É, portanto, algo que é muito positivo também e que faz com que nós estejamos neste momento a ter procura por parte de estrangeiros que vêm inclusivamente estudar para Portugal. Belgas, franceses, alguns espanhóis também já começam a aproximar-se dos nossos cursos, porque para além de tudo mais, para além de fazerem, portanto, uma formação em osteopatia de base, acabam por ter também um grau académico nesta área, algo que não acontece em outros países dos Estados-membros da União Europeia. E isto é muito positivo para a osteopatia e, sobretudo, também é muito positivo para Portugal, como é óbvio, não é? E pessoalmente, Dr. Fernando, o que é que o levou a si para a osteopatia? Olha, como vou para a osteopatia, eu estive ligado ao desporto desde muito cedo. Desde muito cedo fiz desporto, até de alta competição, nomeadamente na área do judo e também numa área que, enfim, também não é muito conhecida, que é do tiro com arco olímpico. E arranjei algumas lesões, como é óbvio, não é? Na altura não havia osteopatas. Os osteopatas eram muito poucos em Portugal. Contavam-se provavelmente pelas 2 mãos, os osteopatas que existiam em Portugal. E, portanto, em 94 acabei a minha primeira formação, feita por uma escola inglesa, a Oxford School of Osteopathy,
e depois, mais tarde, acabei por me licenciar na Universidade Pública da Oxford Brookes University, na Escola de Biologia e Ciências Moleculares, porque nessa altura a osteopatia estava adstrita precisamente ao Departamento das Ciências Biológicas e Moleculares. Enfim, foi um critério feito por eles. E então, em 99, licenciei. E desde 94 apaixonei-me pela osteopatia porque comecei a ver os resultados. Eu tinha feito alguma fisioterapia anteriormente, até para algumas lesões, como disse, que tinha, e era algo que demorava muito tempo. Era muito prolongado, muito tempo. E um dia contactei com a osteopatia, com um osteopata, que já existia em Portugal. Aí, como digo, contavam-se pelas mãos, mas tive uma sessão para tentar resolver um problema que tinha e verifiquei que aquilo funcionou. E como funcionou, digo, isto é interessantíssimo, vou investigar um pouco mais, vou saber como é que isto funciona, e a partir daí, portanto, foi, digamos, uma sucessão natural de percurso e que cheguei até hoje. Portanto, desde 94 até hoje estou, portanto, na área da osteopatia e com muito gosto, e não, é a minha função principal até hoje, é o meu trabalho. E continuarei a fazer até que, como dizia a Amália, até que a voz me doa. Neste caso é até que as mãos me doam. Obrigada, Dr. Fernando. Muito obrigado, eu, Daniela. Foi um gosto.